Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, onde toda semana trazemos assuntos relacionados às nossas reuniões. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo 44, que tem o tema Mantenha Forte a Sua Esperança. É o nosso estudo de A Sentinela, da semana 26 de dezembro a 1º de janeiro de 2023. Tenho certeza que será uma bênção em sua vida. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui você encontra semanalmente partes importantes da nossa reunião, onde você pode estar preparando melhor a sua reunião e participando com mais constância em suas congregações. Nesse vídeo, como dito inicialmente, vamos considerar o estudo de A Sentinela, estudo 44, que tem o tema Mantenha forte a sua esperança. Alguns irmãos vêm me pedindo para fazer a oração inicial, pois acham que é uma extensão de nossas reuniões. Eu deixo de fazer as orações porque eu me lembro que eu fiz um vídeo onde eu fiz uma oração e alguns irmãos ficaram abismados, indagando, né? Poxa, pode fazer oração? Será que é certo? Será que é errado? Bem, eu entendo que a oração é pública, né? E cada momento da nossa vida nós podemos fazer orações para nós e para outros. Então fazer uma oração nada mais é você estar se achegando a Jeová por meio de uma oração. Basta no final, se você concorda com ela, dizer amém. Se você não concorda, você não diz amém. Certo? Então vamos iniciar a nossa consideração fazendo uma oração de agradecimento ao nosso Deus Jeová. Então, feche os seus olhinhos e vamos orar ao nosso Pai. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, bom Deus, por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por estar protegendo e abençoando as nossas famílias, que o Senhor sempre possa continuar fazendo isso, para que assim possamos ter essa vida maravilhosa com o único objetivo de lhe servir. Continue nos dando a força necessária, nos ajudando a passar pelas dificuldades, pelas adversidades da vida, onde com certeza necessitamos muito do Seu Espírito Santo. Nos ajude a ser melhores servos Seus, nos dando instruções, discernimento, para que nunca venhamos a nos desanimar, retroceder, sabendo que estamos tão perto do fim. Iremos ver nesse estudo de Sentinela como podemos continuar mantendo a nossa esperança. Esperança essa que nos motiva a não só servir melhor ao Senhor, mas nos dá força e determinação de continuar fazendo o que é certo. Pai amado, sabemos que nada do Senhor nós merecemos, pois reconhecemos que somos pequeninos, errantes e imperfeitos. E em cada momento de nossa vida necessitamos da sua ajuda. Por isso, pedimos as suas bênçãos e o perdão de nossos pecados. E tudo que nós lhe pedimos e agradecemos é sempre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então o tema, mantenha forte a sua esperança. O texto temático, Salmo 71:5. Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor Jeová. Então o que nós vamos ver? Jeová nos deu uma esperança maravilhosa para o futuro. Essa esperança alegra a nossa vida e nos ajuda a ver além de nossos problemas. Ela nos dá força para continuar fiéis, não importa o que aconteça. E ela nos protege contra sermos enganados por ideias que poderiam contaminar o nosso modo de pensar. Como vamos ver nesse estudo, esses são bons motivos para manter forte a nossa esperança. Então a leitura do 1. Jeová nos deu a maravilhosa esperança da vida eterna. Alguns vão ter vida imortal como criaturas espirituais no céu, mas a maioria das pessoas tem a esperança de viver feliz para sempre na terra com saúde perfeita. Nossa esperança é preciosa para nós, não importa se aguardamos viver no céu ou na terra. Então a pergunta do 1, que esperança Jeová nos deu? Então a resposta, Jeová nos deu a maravilhosa esperança de vida eterna.
Alguns, vida imortal no céu, outros, a esperança de viver para sempre, com saúde perfeita aqui na terra. Leitura do 2. Na Bíblia, a palavra esperança pode significar a expectativa de que coisas boas vão acontecer. Nossa esperança é garantida porque foi Jeová quem prometeu. Sabemos que ele sempre cumpre o que promete. Nós estamos convencidos de que Jeová tem tanto desejo como poder de realizar tudo o que ele disse que iria fazer. A nossa esperança não é baseada em fantasia ou em pensamento positivo. Ela é baseada em fatos. Pergunta do 2. Em que nossa esperança é baseada e por que podemos dizer isso? Então, a resposta: a nossa esperança é baseada em fatos, não em fantasias. Por quê? Porque Jeová nos garante que irá fazer tudo o que ele prometeu, pois ele sempre cumpre o que promete. Então, nós estamos convencidos de que Jeová vai realizar os seus propósitos. Leitura do 3. Nosso Pai Celestial nos ama e quer que confiemos nele. Quando confiamos em Jeová e a nossa esperança é forte, encaramos as dificuldades e o futuro com coragem e alegria. Vamos ver como a esperança nos protege. Primeiro, vamos ver em que sentido a esperança é como uma âncora e como um capacete. Depois, vamos ver como podemos fortalecer a nossa esperança. Então, antes da pergunta, vamos ler Salmo 71, 5, que diz assim: Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor Jeová. Confio em ti, desde a minha juventude. Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Então, a resposta: então nós iremos ver em que sentido a esperança é como uma âncora e como um capacete, e também como podemos fortalecer a nossa esperança. Subtítulo: Nossa esperança é como uma âncora. Leitura do 4. Na sua carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo comparou a nossa esperança com uma âncora. Ele costumava viajar de barco e sabia que as âncoras eram usadas para impedir que os barcos ficassem navegando sem rumo. Certa vez, ele estava num navio quando aconteceu uma violenta tempestade. Ele viu os marinheiros lançarem as âncoras no mar, para evitar que o navio batesse nas rochas. Assim como uma âncora, nossa esperança nos mantém firmes e nos impede de nos afastar de Jeová e ficar sem rumo quando passamos por tempos difíceis. Nossa firme esperança nos ajuda a passar pelas tempestades da vida, porque temos certeza de que em breve as coisas vão melhorar. Precisamos lembrar que Jesus avisou que seríamos perseguidos. Meditar na recompensa que temos para o futuro nos ajuda a continuar no rumo certo, servindo lealmente a Jeová. Vamos fazer a leitura de Hebreus, capítulo 6, o versículo 19, que diz assim: Temos essa esperança como âncora para a alma, tanto segura como firme, e ela entra até o interior, atrás da cortina. Pergunta do 4. Em que sentido a esperança é como uma âncora? Então a resposta: pois ela nos dá esperança para ajudar a passar pelas tempestades da vida, pois temos certeza de que em breve as coisas vão melhorar. Então, precisamos meditar para que assim possamos ter uma recompensa certa no futuro, servindo lealmente a Jeová. Leitura do 5. Veja como a esperança ajudou Jesus a permanecer leal, mesmo sabendo que enfrentaria uma morte dolorosa. No Pentecoste de 33 d.C., o apóstolo Pedro citou uma profecia dos Salmos que descreve de modo muito bonito como Jesus estaria calmo e confiante. Eu viverei em esperança, porque não me deixarás na sepultura, nem permitirás que o teu leal conheça a decomposição.
Tu me encherás de alegria na tua presença. Apesar de saber que ia morrer, Jesus tinha firme esperança de que Jeová iria ressuscitá-lo e que ele teria a alegria de estar novamente com seu Pai no céu. Então a pergunta: como a esperança deu forças para Jesus enfrentar a morte? Então a resposta: ele, apesar de saber que iria morrer, ele tinha a firme esperança de que Jeová iria ressuscitá-lo. E isso fez com que ele tivesse alegria em saber que ele estaria novamente com seu Pai no céu. Leitura do 6. Nossa esperança tem ajudado muitos irmãos a perseverar. Veja o exemplo de Leonard Shin, um irmão leal que viveu na Inglaterra. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi preso por se recusar a fazer parte do exército. Ele ficou 2 meses preso numa solitária e depois foi obrigado a fazer trabalhos forçados. Ele escreveu: o que eu passei deixou bem claro para mim como precisamos da esperança para perseverar. Na Bíblia, temos preciosas promessas e o exemplo de Jesus, dos apóstolos e dos profetas. Tudo isso nos dá uma grande esperança para o futuro e forças para perseverar. A esperança era como uma âncora para Leonard e pode ser para nós também. Pergunta do 6. O que o irmão disse sobre a esperança? Então o irmão Leonard Shin, ele disse: o que eu passei deixou bem claro para mim como precisamos da esperança para perseverar. Temos preciosas promessas, o exemplo de Jesus, dos apóstolos e dos profetas. Tudo isso nos dá uma grande esperança para o futuro e forças para perseverar. Leitura do 7. Quando enfrentamos desafios e vemos como Jeová nos ajuda, percebemos que ele nos aprova. Isso fortalece a nossa esperança. Assim, a nossa esperança fica mais forte do que quando aprendemos a verdade. Satanás quer que sejamos esmagados pelos nossos desafios, mas com a ajuda de Jeová, nós podemos vencer cada um deles. Então vamos fazer a leitura de Romanos 5, 3 ao 5 e Tiago 1, 12. Então o texto diz: não somente isso, mas alegremo-nos também ao passar por sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz perseverança. A perseverança, por sua vez, uma condição aprovada. A condição aprovada, por sua vez, esperança. E a esperança não leva a decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo, que nos foi dado. Feliz aquele que continua a perseverar em provação, porque ao ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Jeová prometeu aos que continuam a amá-lo. Então a pergunta do 7: como os desafios podem tornar nossa esperança mais forte? Então a resposta: pois quando passamos por provas, isso fortalece a nossa esperança e fica muito mais forte. Romanos 5, 3 ao 5 mostra que quando nós passamos por sofrimento, isso produz mais perseverança e esperança. E nós não somos decepcionados por isso, pois Jeová, ele derrama sobre nosso coração o Espírito Santo. Isso com certeza nos ajuda a continuar firmes na fé. Subtítulo: Nossa esperança é como um capacete. Leitura do 8. A Bíblia também compara a nossa esperança como um capacete. O capacete protege a cabeça do soldado contra os golpes do inimigo. Na nossa luta espiritual, precisamos proteger a mente contra os ataques de Satanás. Ele nos bombardeia com tentações e ideias feitas para contaminar o nosso modo de pensar. Assim como o capacete protege a cabeça do soldado, a nossa esperança protege nossos pensamentos para que consigamos ser leais a Jeová. Vamos fazer a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz: mas, quanto a nós, que pertencemos ao dia, mantenhamos os sentidos e usemos a couraça da fé e do amor, e, como capacete, a esperança da salvação. Pergunta do 8.
Em que sentido a esperança é como um capacete? Então a resposta: assim como o capacete ele protegia a cabeça do soldado contra os golpes do inimigo, o nosso capacete protege a nossa mente contra os ataques de Satanás. Então, precisamos dele para que assim possamos continuar tendo esperança e um pensamento salutar e que consigamos seguir as leis de Jeová. Leitura do 9. Nossa esperança de vida eterna nos ajuda a agir com sabedoria e bom senso. Por outro lado, se nossa esperança diminuir e formos influenciados pelos pensamentos e desejos do mundo, a vida eterna pode passar a ser um alvo distante. Veja o que aconteceu com alguns cristãos na antiga cidade de Corinto. Eles perderam a fé numa promessa fundamental de Deus, a esperança da ressurreição. Paulo disse que as pessoas que não têm esperança para o futuro vivem apenas para o presente. Hoje, muitas pessoas que não acreditam nas promessas de Deus vivem a vida como se não houvesse amanhã, correndo só atrás de prazeres. Mas nós somos diferentes. Confiamos no que Deus promete para o futuro. Nossa esperança é como um capacete que protege o nosso modo de pensar e nos ajuda a não pensar só em nós mesmos, o que iria estragar a nossa amizade com Jeová. Pergunta do 9. O que acontece quando as pessoas não têm esperança? A resposta: o apóstolo Paulo diz que elas vivem como se não houvesse o presente, pois elas não acreditam na promessa de Deus e vivem como se não houvesse o amanhã, correm somente atrás de prazeres. Diferente de nós, que usamos o capacete da esperança, que protege o nosso pensamento e nos ajuda a continuar com uma amizade forte com Jeová. Leitura do 10. Nossa esperança também pode nos proteger contra a ideia de que nem adianta tentar agradar a Jeová. Alguns talvez pensem: eu não presto para nada. Nunca vou estar entre aqueles que vão viver para sempre. Nunca vou estar à altura dos padrões de Deus. Mas você lembra quem usou um raciocínio similar com Jó? Foi um falso amigo. Ele faz. Ele disse: como um homem mortal pode ser puro? Depois ele disse sobre Deus: veja, ele não confia nos seus santos, e nem mesmo os céus são puros aos seus olhos. Quanta mentira! Esse tipo de pensamento vem de Satanás. Ele sabe que, se você ficar pensando dessa forma, sua esperança vai enfraquecer. Então, rejeite essas mentiras e se concentre nas promessas de Jeová. Nunca duvide que Ele quer que você viva para sempre e que vai ajudar você a alcançar esse objetivo. Pergunta do 10. Como a esperança nos protege contra ideias falsas? Então, a resposta: quando nós temos esperança, nós não acreditamos em mentira. Então, qualquer mentira que venha, pode ter certeza que vem de Satanás. Então, rejeite a todas essas mentiras e concentre nas promessas de Jeová. Nunca duvide que Jeová tem o poder e o desejo de lhe dar a vida eterna. Subtítulo: Mantenha forte a sua esperança. Leitura do 11. Nem sempre é fácil manter forte a nossa esperança. Podemos ficar cansados de esperar Deus cumprir suas promessas. Só que precisamos nos lembrar que Jeová é eterno e a passagem do tempo para ele é diferente da nossa. Ele vai cumprir seu propósito da melhor forma possível, mas talvez não seja do jeito que nós esperamos. O que pode nos ajudar a manter forte a nossa esperança enquanto aguardamos com paciência o tempo de Deus cumprir suas promessas? Pergunta do 11. Por que precisamos ser pacientes enquanto aguardamos o tempo de Deus cumprir suas promessas? Então, a resposta: a primeira coisa que devemos saber é que o tempo de Jeová é diferente do nosso. Jeová ele vai cumprir tudo o que ele prometeu. No entanto, nós, como humanos imperfeitos, precisamos nos manter fortes e aguardar com paciência que Jeová cumpra as suas promessas. Leitura do 12.
A Bíblia relaciona a esperança com a fé de que Jeová existe e de que ele é o recompensador dos que o buscam seriamente. Quanto mais acreditarmos que Jeová é real, maior será a nossa confiança de que ele vai fazer tudo o que prometeu. Sendo assim, vamos manter nossa esperança forte se continuarmos achegados a Jeová, aquele que vai tornar nossa esperança realidade. Vamos ver agora maneiras práticas de fortalecer nossa amizade com Jeová e assim manter forte a nossa esperança. Então, vamos fazer a leitura de Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6, que diz assim: A fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. E o versículo 6, além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Então a pergunta, de acordo com Hebreus 11, 1,6, como a esperança está relacionada com a fé? Então a resposta, a fé é a confiança que Jeová existe e que ele cumpre o que promete. Então, se a fé é a confiança que Jeová existe, nós precisamos crer que Jeová ele existe e que vai recompensar aqueles que o buscam. Por isso que a esperança está relacionada com a fé. Pois quando temos fé que Deus existe e acreditamos nisso, nós começamos a ter esperança, porque sabemos que Deus ele cumpre o que promete e vai recompensar aqueles que o buscam. Leitura do parágrafo número 13. Ore a Jeová e leia a Bíblia. É verdade que não podemos ver a Jeová, mas podemos nos achegar a Ele. Podemos falar com Ele em oração com a confiança de que Ele nos escuta. E nós podemos ouvir a Deus por ler a Bíblia e meditar nela. Quando lemos sobre como Jeová cuidou de seus servos leais do passado, nossa esperança fica mais forte. Tudo na Bíblia foi escrito para nossa instrução, a fim de que, por meio da nossa esperança e por meio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. Pergunta do 13. Como podemos nos achegar a Deus? Então a resposta, ore a Jeová e leia a Bíblia, pois isso vai nos ajudar a ver como Jeová nos ajuda a ter confiança, perseverança e por meio da palavra de Deus ele nos consola. Leitura do 14. Medite em como Jeová já cumpriu suas promessas. Pense no que Deus fez por Abraão e Sara. Eles já estavam bem idosos para ter filhos. Apesar disso, Deus prometeu que eles teriam um filho. Como Abraão reagiu? A Bíblia diz: ele teve fé em que se tornaria pai de muitas nações. Embora de um ponto de vista humano aquilo parecesse impossível de acontecer, Abraão tinha certeza que Jeová ia cumprir sua promessa. A confiança daquele homem fiel não foi em vão. Relatos como esse nos ensinam que Jeová sempre cumpre suas promessas, por mais impossíveis que pareçam aos nossos olhos. Pergunta do 14. Por que é bom meditar nas promessas que Jeová já cumpriu? Então a resposta, pois relatos assim nos ajuda a ver que Jeová ele sempre cumpre as suas promessas, por mais impossíveis que pareçam ser aos olhos humanos. Leitura do 15. Pense no que Jeová já fez por você. Pense em como você mesmo já se beneficiou das promessas da Bíblia. Por exemplo, Jesus prometeu que Jeová daria a você o necessário para viver. Jesus também garantiu que Deus vai dar Espírito Santo quando você pedir. E Jeová está cumprindo essas promessas. Provavelmente, você consegue lembrar de outras promessas que Jeová está cumprindo no seu caso. Ele promete perdoar, consolar e alimentar você em sentido espiritual. Meditar em tudo que Deus já fez por você vai fortalecer a sua esperança naquilo que Ele ainda vai fazer por você no futuro. Pergunta do 15.
por que devemos pensar no que Jeová já fez por nós? Então a resposta: pois quando nós fazemos isso, nós conseguimos perceber que ele sempre consegue se lembrar das promessas que ele fez. E, ao fazer isso, fortalece a nossa esperança que naquilo que ele ainda vai fazer por nós no futuro. Subtítulo: Alegre-se na esperança. A nossa esperança de vida eterna é um presente precioso de Deus. Aguardamos com expectativa um futuro maravilhoso e temos certeza que isso vai acontecer. A nossa esperança age como uma âncora, nos mantendo firmes para que possamos enfrentar desafios, suportar perseguição e até encarar a morte. Ela age como um capacete, protegendo nossos pensamentos para que possamos rejeitar o que é errado e nos apegar ao que é certo. A nossa esperança, baseada na Bíblia, nos achega mais a Deus e mostra como é grande o amor que Ele sente por nós. Vamos ter muitas bênçãos em nossa vida se nossa esperança for firme e forte. Pergunta do 16. Por que nossa esperança é um presente tão precioso? Então a resposta: pois a nossa esperança ela age como uma âncora, nos mantendo firme para que possamos enfrentar os desafios. E o capacete protege os nossos pensamentos, para que assim possamos rejeitar o que é errado e se apegar sempre na palavra de Deus. Leitura do 17. O apóstolo Paulo disse o seguinte em sua carta aos Romanos: Alegrem-se na esperança. Paulo podia se alegrar porque tinha certeza que, se continuasse leal, teria uma vida eterna no céu. Nós também podemos nos alegrar em nossa esperança porque não temos dúvida de que Jeová vai cumprir suas promessas. Como o salmista escreveu: Feliz o homem que deposita sua esperança em Jeová, seu Deus, aquele que é sempre fiel. Pergunta do 17. Por que podemos nos alegrar na nossa esperança? Então a resposta: pois hoje nós temos certeza de que Jeová vai cumprir as suas promessas. De acordo com o salmista, feliz o homem que deposita sua esperança em Jeová, seu Deus, aquele que é sempre fiel. Então, deposite a sua esperança em Jeová e tenha certeza que Jeová cumprirá em breve as suas promessas. Pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? Primeira pergunta: por que podemos ter certeza que nossa esperança vai se cumprir? Bem, percebemos durante o estudo muitas promessas que Jeová prometeu e foi realizada, como no caso de Abraão e Sara. Se coisas extraordinárias aconteceu, podemos estar certos que Jeová fará também no futuro. Pergunta do 2. Em que sentido a nossa esperança é como uma âncora e como um capacete? A âncora nos dá estabilidade para que possamos ter esperança para o futuro e não fiquemos vagueando sem saber o que fazer. E o capacete nos protege contra pensamentos errados que podem enfraquecer a nossa esperança e a nossa fé em Jeová. E a última pergunta: o que vai nos ajudar a manter forte a nossa esperança? Bem, precisamos ler diariamente a palavra de Deus, fazer oração, pensar nas coisas que Jeová já fez e nas promessas que ele já cumpriu. Se fizermos assim, podemos estar certos que nós também estaremos lá no futuro recebendo a recompensa de vida eterna que Jeová nos promete. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao fim dessa consideração e, para finalizar, vamos fazer igualmente no início. Vamos finalizar com uma oração. Amado Pai, Supremo Senhor Jeová, Criador dos céus e da terra, nesse momento, com nossos corações felizes e alegres, nos achegamos ao Senhor através do seu Filho, Jesus Cristo, para lhe agradecer principalmente por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor possa fazer com que essas informações aqui recebidas possam estar gravadas em nossa mente, em nossos corações, e que possamos entender que realmente, apenas tendo esperança e fé, nós poderemos receber essas recompensas maravilhosas que o Senhor nos garante. Mas para isso,
necessitamos muito da ajuda do Seu Espírito Santo, para que não venhamos deixar que as dificuldades do dia a dia, os pensamentos negativos, enfraqueçam a nossa esperança. Nos ajude para que possamos continuar firmes na fé e sempre fazendo o melhor para o Senhor. Perdoe, por favor, nossos pecados, os nossos erros. E em Jesus Cristo, que nós agradecemos sempre e pedimos tudo. Amém. Então, meus queridos e amados irmãos, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.